Bom dia, eu sou a Tipiti. Tipiti é meu apelido, eu uso como nome desde que eu nasci. No final eu conto meu nome. Quem ficar até o final e não tente adivinhar que vocês não vão conseguir, porque não tem nada a ver com o apelido. Paula, quer se apresentar? Porque depois já entro direto. Sim. Não. Então, eu sou a Paula, também faço parte desse trabalho que a gente vem colocando dentro das escolas, né? Eu trabalho com educação há mais de 30 anos, fui sócia da Escola Sante e fiquei 9 anos em Portugal. Voltei para o Brasil ano passado e trabalho com famílias. A Paula, nós nos conectamos faz aqui 1 ano que a gente montou o Fica Conversa Educação. Eu já tenho o Fica Conversas há 10 anos, vou contar para vocês. Já fiz muitos encontros em empresas, em festivais de inovação, sempre para a gente falar sobre a importância da gente aprender a conversar. Há 1 ano atrás, a Paty, que não está aqui, uma das minhas parceiras, falou: tipo, você tem que levar isso para as escolas. Eu falei, mas eu não sou da área de educação, mas nós somos. Então, elas conectaram no Fica Conversas, a Paula, a Paty Centurion e a Renata Taborda, que é uma fono também, trabalha com transtornos de aprendizagem. E aí eu me senti segura de levar a metodologia para as escolas. Então, hoje eu estou muito tranquila com as parceiras que eu tenho, porque eu só tinha feito em empresas. Mas a hora que a gente fez com adolescentes, falei, uau! E a gente fez aqui, foi muito especial. Ano passado, a gente vai falar. Mas o que aconteceu, como é que eu cheguei no Fica Conversas? Há 9 anos atrás, eu estava com 52 anos, caiu essa flecha para mim. Que eu tinha aprendido a conversar, eu tinha aprendido a falar, não tinha aprendido a conversar. Ninguém tinha me ensinado a conversar. Essa aqui é a minha família. A única coisa que eu aprendi era que criança não grita e que não interrompe os adultos. Eu sou aquela pequenininha ali, ó. Como é que eu vou sobreviver nesse ambiente sem interromper e sem gritar? Então, quando essa flecha caiu, há 10 anos atrás, eu falei, eu preciso entender como é que se fazem boas conversas. E fui me especializar em técnicas de conversa. Comunicação não violenta, alguém já ouviu falar? Maravilhoso. Comunicação não violenta. Fiz Art of Hosting e me especializei em facilitação de grupos. Também por ter vindo dessa família, eu já entendi cedo que eu gosto muito de grupos. É uma família que brincava muito, brigava muito, mas o grupo, a minha família já era um grupo, né? Então, eu criei o Fica Conversas, que é uma metodologia para a gente poder conversar de temas contemporâneos, sensíveis e muitas vezes geram discussões acaloradas, mas eu falei, preciso cuidar disso. A gente tem que conversar sobre esses temas de uma maneira cuidada. Então, eu criei um jogo que se chama Fica Conversas. É um jogo de jogar a conversa dentro, onde ninguém sai perdendo. E que a gente pode, sim, falar de temas contemporâneos, conflituosos, de maneira colaborativa e não combativa. Quem já se pegou em conversas, enfim, questões de gênero, questões de sustentabilidade, que a conversa não vai para frente? Alguém já passou por isso? Quem não, né? Só tá na Lua, né? Tá lá com os astronautas agora. Quem não passou por isso? Mas quando me caiu essa flecha, que eu não tinha aprendido a conversar, que eu tinha aprendido a falar, chegou outra flecha também. Eu estava conversando com uma amiga minha, uma amiga da mesma geração, muito amiga, e a gente começou a conversar sobre feminismo. E aí ela, não, tipo, essas feministas são machatas, elas querem roubar o lugar dos homens, só querem causar. Eu falei, mas o que é o feminismo para você? E aí eu percebi que ela já não entendia o real significado de feminismo. Feminismo não é isso. Feminismo é só um lugar de igualdade de poderes. Eu falei, meu Deus, da mesma geração. E a gente não consegue conversar sobre isso, e ela está com essas falas, porque quando as pessoas não sabem o significado, alguns temas, elas ficam se defendendo do não saber. Alguém já passou por isso? Sim. Então, você está conversando com a pessoa, ela não sabe, e ela nem entra na conversa. Não é tudo mimimi, no meu tempo não era assim, está todo mundo louco hoje em dia, não é nada disso. Ou se a gente está falando com adolescentes, o que a gente fala para eles? Você não sabe de nada. Falas de contenção da mudança. Isso se chama fala de contenção da mudança. Eu não quero conversar, eu não quero me transformar e eu não quero mudar.
E aí que vem a escuta, não é? Enfim, foi assim que eu criei o Fica Conversa. Eu falei, não aprendi a conversar, o contexto está sendo transformado o tempo inteiro, tem novas palavras, novas conversas. Como é que eu cuido disso? E aí que eu inventei, vou fazer um joguinho, com cara de jogo, tranquilo, mas para a gente falar desses temas. Então, todas as palavras que vocês têm são palavras contemporâneas do nosso contexto. A gente pode olhar para as nossas aqui, eu não vou conseguir conversar. Transgênero, cisgênero, feminismo, homofobia. Será que eu dou conta de conversar sobre isso? Será que a gente vai dar conta de conversar sobre isso? A gente vai alinhar significado e a gente vai combinar as regras da conversa. E a gente vai conseguir conversar. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. O fica, por que eu chamei de fica? Fica é uma palavra sueca. Quando eu recebi essas 2 flechas há 9 anos atrás, eu recebi esse presente. Eu conheci essa palavra. Vou lá, como é que você chama? Alfredo. Eu falo, Alfredo, estou na minha empresa lá na Suécia. Vamos fazer um fica? Eu estou te convidando para uma pausa para o café. E a gente não fala de trabalho. Me conta como é que foi seu fim de semana, você tem pet, não tem? Que é uma maneira que eles têm de humanizar ambientes corporativos. Então, aquela pausa para o café, aquela quebra o seu dia a dia corrido e você se conecta mais profundamente com uma pessoa. Gente, muito bem, como é que vai funcionar o nosso Fica Conversas? Não vamos começar agora, mas já que a gente vai, quando a gente começar, a gente vai simplesmente se apresentar. Eu não vou pedir para falar curiosidade, eu só quero que vocês falem o nome de vocês e como vocês gostam de ser chamados. É uma rodada assim. Vocês podem dizer o nome e o filho de vocês, que ano que está. Eu sou, sei lá, o Alfredo, sou pai da 8ª série, não sei. Tá? Rapidamente, essa rodada é muito rápida de apresentação, tá? Vou pedir para vocês não ficarem muito tempo aqui, porque senão a gente deixa de fazer o Fica em si. Fez a rodada de apresentação, qualquer pessoa começa. Como é que você chama? Georgia. A Georgia quer, eu quero começar. Eu peguei soberania cognitiva. Ela pega a cartinha dela, lê alto para o grupo o significado de soberania cognitiva e traz alguma fala sobre isso. Algum filme, uma série, uma situação que você vivenciou aqui na escola, com seu filho, whatever. Como isso te tocou, tá bom? E aí você começa a falar sobre soberania cognitiva. Qualquer um vai entrar na sua conversa, como se fosse uma conversa de bar ou com amigos, tá? Que legal que você falou disso, me lembrou daquilo, etc. e tal. Qualquer pessoa, agora que você falou soberania, vamos falar de viés inconsciente? Lê o significado de viés inconsciente, mesma coisa, e começa uma conversa, tá? Sempre prestar atenção que horas que você entra nessa conversa, tá? Pode, vocês vão ver que as palavras se conectam muito, tá bom? Mas toda a intenção do FICA é a gente botar consciência na nossa conversa. Então, que horas que eu entro, como é que eu falo, tá bom? Provavelmente, em 30 minutos, não vai dar para falar todas as palavras. Não tem problema. Tá? Quando a conversa é boa, às vezes ficam 1 ou 2 palavras, tá bom? Mas é só isso, não. Então, o que vai acontecer? Comecei, li o significado, conversamos uma conversa sobre isso, alguém também entrou na conversa, leu o outro significado e assim a gente vai. Como se fosse uma conversa de bar. Tá gostoso? É só isso? Não. É um jogo, né? O jogo tem... Qual que é a primeira regra da boa conversa? Você achou que ia achar aqui, não tá? Quero saber de você. Fazer uma boa escuta. Fazer uma escuta ativa, a gente chama. Não é para ficar pensando no que eu quero falar. Não é para ficar pensando que está tudo errado o que o outro está falando. É para simplesmente ouvir o outro. Deixa preconceitos, pré-julgamentos, nossos viés, esquece todos, abre-se para a curiosidade. Nossa, ela está falando uma coisa que é tão diferente do que eu penso, por que será que ela pensa assim? Então, fazer uma escuta ativa, tá? Outra tão importante quanto não interromper quem está falando. Ninguém faz isso aqui, né? Ninguém faz isso. Então, enquanto a outra pessoa estiver falando, a gente não interrompe. Tá bom? E o que eu faço com aquela pessoa que não para de falar e que toda hora quer entrar na conversa, etc. e tal? Escuta ativa. Exercite a escuta ativa. Gente, a gente tem que autorregular o nosso tempo de fala. Tá? São 6 pessoas no grupo. Tem gente que gosta de falar, tem gente que, mas eu tenho que ficar quieta. Não, não tem que ficar quieta. Tem que prestar atenção. Que horas que eu entro? O que eu vou falar?
Né? Será que eu interrompo agora? Será que eu preciso falar de novo? Às vezes a gente não fala uma coisa, alguém fala pela gente e tudo certo. Tá bom? Então vamos experimentar também a questão de não interromper e de autorregular o tempo de fala. Combinado? Substitui a resistência por curiosidade, tá bom? E fala com... Quem tem ideia do que é falar com intenção e não por atenção? Vocês estão aqui conversando, tá ótima a conversa, estão falando de vieses inconscientes, a conversa está muito legal, a Georgia complementou a sua fala, o Alfredo complementou a sua fala. De repente eu chego aqui, gente, vocês já tomaram um cafezinho? O que aconteceu? Acabou a conversa. E a conversa em grupo, vocês vão ver que ela é muito bonita, porque ela vai sendo construída pelo grupo. Um fala, outro complementa, um traz um exemplo, um traz uma vivência, e vai sendo construída pelo grupo. A hora que eu entro com outra conversa, vamos tomar um cafezinho? Aquele coletivo já era. Então aproveitem que vocês estão em grupo, vocês estão com consciência da conversa, para vocês experimentarem como é uma conversa que é construída colaborativamente. Tá bom? E acolha os microsilêncios. Eu não interrompi, estou seguindo super as regras. Eu não interrompi, estou fazendo uma escutativa, prestando atenção em você profundamente. Pode ser que eu precise de um microsilêncio, ou que o grupo precise de um microsilêncio, para alguém falar alguma coisa. A gente não está acostumado com isso. Às vezes, quando a gente está em grupo e o grupo fica em silêncio, todo mundo fica desconfortável e quer jogar um assunto logo. Vivencia o microsilêncio. Tá bom? Tem algumas pessoas com a carta silêncio? Então, quem está com essa carta, ela é um trunfo, essa carta. Em qualquer momento, você pode pedir silêncio para o grupo. Se você levanta a carta do silêncio, você põe o grupo em silêncio. E o grupo só volta a conversar a hora que você autorizar. Então, vocês têm essa carta na mão, que é o silêncio. Pode levar o grupo em silêncio até o final do encontro. Não, põe no meio. Vamos ver se alguém se arrisca. Dúvidas? Ali já acomodou outro grupo? Como ficou com as pessoas que chegaram depois? Ah, tadinha! Então escolhe um grupo. Então vem, traz sua cadeirinha aqui. Gente, tem dúvida? Vocês lembram como é que começa uma rodada de apresentação? Eu vou deixar as regrinhas aqui, tá bom? Quem quer começar? Ah, maravilha! Quem for falar, a gente está pedindo para segurar o microfoninho, porque a gente está registrando. Gente. Então, bom dia, sou a Karina, mãe do Fefo, do 3º ano, e a Júlia, do 6º. A gente começou a nossa conversa com o tema gaslighting. E ele puxou os outros temas. Alguém não conhece gaslighting? Então lê. Eu vou te pedir para ler o gaslighting, claro, porque é uma palavra importante. Foi bem discutido aqui, e ele puxou os outros. Forma de abuso psicológico sistemático, na qual o abusador distorce ou inventa informações com a intenção de desorientar a vítima, fazendo-a duvidar de si própria, de sua memória, percepção e sanidade. O termo tem origem na peça teatral Gaslight, Luz de Gás Candeiro, de 1938. Ali, o marido tenta convencer sua esposa e demais pessoas de que ela está louca, manipulando elementos de seu ambiente, inclusive a iluminação, e depois insistindo que ela viu ou que se lembra de coisas incorretamente. Então, a gente discutiu aqui que o gaslighting, na verdade, não é só entre marido e mulher, homem e mulher. Eu acho que acontece na escola, pode acontecer com a mãe com o filho. E esse tema a gente começou a discutir todo o resto. E eu não conhecia essa palavra, eu conheci através da minha terapeuta numa sessão de terapia, e aí eu fui pesquisar, e aí quando eu vi ela ali, eu peguei. Maravilhoso, obrigada por trazer. Imagina. É importante a gente nomear, gente. Se a gente quer transformar, tudo que a gente precisa transformar, a gente precisa nomear. Então, por isso essa importância das palavras. Você não conhecia, passou a conhecer. Aí, nossa, eu já entendia que isso acontecia, mas não tinha nome. A hora que você nomeia, você transforma. Então, essa é a importância da gente conhecer o significado das palavras. Quem mais? Um segundo grupo, por favor. Microfoninho lá. Cadê? Quem que vai falar do segundo grupo? Vamos, gente. Todo mundo é só para compartilhar aqui, para a gente saber.
Se apresenta e fala onde que seu filho ou filha está. Eu sou Geórgia, sou mãe do Antônio e da Sofia, 7º A e 7º B. No nosso grupo, a gente começou com soberania cognitiva, mas a gente falou sobre silêncio, sobre viés cognitivo. Eu percebi que, na verdade, a gente começou a entender a fala e a maneira de comunicação dos nossos filhos. De que maneira eles recebem as informações, de que maneira eles se comunicam com a gente. Eu acho que o mais importante foi identificá-los e entender como é que a gente respeita esse vocabulário e a forma como eles se expressam. O fato, claro, de eu ter gêmeos e eles serem completamente distintos, isso já me coloca num lugar diferente. Mas somos mães de meninos e meninas, pais também. Mas eu acho que o principal teor da conversa foi ter essa percepção, acho que mais de uma sintonia fina de quem eles são e de como a gente recebe essas informações, como adultos e como pais também. Que maravilha essa fala. Principal desafio, eu acho, né, Marília? É a comunicação. Lê pra gente o que é soberania cognitiva, que é importante essa palavra. Soberania cognitiva é a nossa capacidade de manter autonomia sobre aquilo que sentimos, pensamos e decidimos. É ter liberdade sobre a nossa atenção, nossa memória, nossos sentidos, nossas emoções e nossa imaginação. Sem perceber, estamos delegando partes da nossa vida mental a sistemas de algoritmos que moldam escolhas, aceleram impulsos e reduzem nossa capacidade de reflexão. Aos poucos, tornamos-nos dependentes da tecnologia para tarefas básicas, enfraquecendo habilidades como foco e memória. Passamos a ter comportamentos guiados por arquiteturas digitais invisíveis, criadas para influenciar nossas ações. Confundimos conexões rápidas e artificiais com relações reais, enquanto nossos dados emocionais e cognitivos se tornam recurso econômico, coletados e usados muitas vezes sem que percebamos. Quem não? Quem é soberano aqui cognitivamente do digital? Difícil. Obrigada. Muito importante sua fala. Terceiro são vocês. Quem mais? Próximo grupo. Eu vou? Tá. A gente começou pela parentalidade e da parentalidade a gente foi para a nova masculinidade e para o viés inconsciente, não é isso? E acho que a gente navegou por esse caminho do papel dos homens, mulheres, avós, tios, parceiros, parceiras, na criação dos filhos, na posição na sociedade, como é que a gente se coloca nesse contexto, como é que a gente transforma esse contexto, qual o papel da sociedade e do indivíduo. Acho que a gente foi por esse caminho, é isso, meninas? Bom dia. A gente começou com capacitismo e como que a gente, de fato, inclui pessoas com outras qualidades fora da escola, que estratégias que podem existir para isso, num momento de adolescência, onde o papel dos pais perde um pouco essa voz. Falamos de intergeracionalidade como uma ferramenta muito potente de integração, não só de jovens e idosos, mas também entre eles e de a gente poder criar essas novas realidades. Falamos de empoderamento feminino, no sentido não só do feminino, mas de como que a gente pode praticar o respeito ao ser, cada um com a sua individualidade. Falamos da masculinidade tóxica e como nós, como pais, temos esse papel de formar filhos homens que possam chorar, que possam viver essas emoções, que possam sair desses padrões que a gente carrega por gerações afins. Falamos do lugar de fala, então como que a gente se coloca no lugar que é nosso, sem tentar falar a partir do outro, né? Se eu sou branca, mulher, eu não posso falar a partir de um outro lugar que não é o que me corresponde. Falamos de transgênero, então dessa importância.
e da neurodiversidade que ela disse que estava junto com a inclusividade. Então, Uau, por isso que essa conversa não acabava, né? Arrasaram, obrigada. Nossa, quanta conversa boa. Faltou algum grupo? Não, né? Eram 4. Gente, alguém aqui achou que as palavras se conectavam? Por que será que elas se conectam? São os mostros da contemporaneidade. Né? São os mostros da contemporaneidade, super. Contexto, todo mundo entende, ou pelo menos está passando por questões que estão ali representadas. E outra, porque a gente escutou. Então, antes de passar aqui para nosso encontro que fecha o Fica Conversas, da fala, eu queria só deixar essa reflexão para vocês. Em tempo de polarização, dialogar sobre certos temas é um ato de coragem. Então, parabéns, vocês foram todos corajosos e corajosas. Mas será que a gente está perdendo a habilidade de conversar e de se relacionar? Lembrem da soberania cognitiva. amei esse prove que é humano. Então queria dar parabéns para vocês esticaram aqui, são pessoas. Então, obrigada, parabéns aí pela conversa. E agora é com a Paula. Paula. Agora é com vocês, né? Eu acho que a gente aqueceu aqui esse encontro e eu sinto, quando a gente entra nesse tema da adolescência, né? Eu tenho atendido algumas famílias e o quanto que é importante esse momento de troca. Porque quando os filhos são menores, a gente está ali num contexto onde eles estão sempre juntos, a gente está sempre trocando. Quando eles vão crescendo, a gente vai se distanciando, né? E muitas vezes eu falo, nossa, né, algumas famílias que vêm, eu falo, mas você já trocou isso com essas outras mães que estão envolvidas? Mas... Então, assim, eu acho que é muito bom a gente estar aqui juntos, né? E a gente poder trazer questões que são nossas e que muitas vezes a gente ouvindo os outros, a gente chega a lugares muito maiores. Então, eu queria um pouco convidar vocês nessa grande roda para a gente trazer os desafios hoje que vocês estão sentindo da adolescência, o quanto a gente escutar e poder aqui trocar faz com que a gente saia com ferramentas e elementos para esse cotidiano da nossa vida com os nossos filhos e nossas filhas. Então, eu queria saber se alguém tem algo aí que queira partilhar deste desafio de educar um adolescente ou uma adolescente. Eu acho que eu quero falar. E eu vou passando o bastão da fala. Não estou enganando ninguém, ele está aqui também para gravar, mas a gente pôs para facilitar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Juliana. Eu formei minha filha mais velha do Amarelinho, o terceiro do médio aqui. Hoje ela tem 19 anos. E eu vivo um desafio muito grande com ela. Eu fico sempre nesse limiar da minha experiência enquanto filha da educação da minha mãe e da educação de hoje, né? Então, às vezes eu me pergunto, nossa, minha mãe fazia assim comigo, eu acho que eu tenho que fazer assim com ela. Só que daí eu vejo que não é assim, né? O tempo é outro. As informações que nossos filhos trazem hoje é completamente diferente. Então, eu me pego muito nessa dúvida de como eu tenho que criar minha filha. Então, certas vezes, assim, por exemplo, ela me pediu para ir numa festa que eu não conhecia ninguém. Ai, minha mãe não deixava. Eu não vou deixar. Não pode, Cata, hoje não dá e tal. Mas por quê? Porque não dá. Aí eu parava para pensar, falei, mas peraí, como que não dá? Eu lembro que a minha mãe não me explicava, era não porque não. E hoje a gente tem que explicar, né? E eles debatem com a gente, e eles têm, como é que fala? Argumentos. Então, para mim é muito difícil. Então eu acabo não cedendo, né? Entendendo muito o lado da minha filha, e a gente vai construindo juntas essa educação dela. Porque até eu me peguei um momento conversando com ela e falando assim, Cata, do mesmo jeito que você está aprendendo na vida, eu também estou. Eu estou aprendendo a ser mãe. Então, às vezes eu peço um pouco de paciência, vamos criar juntas, né, uma regra, ou se eu não estou deixando, vamos ver por que eu não estou deixando e tal. Então, assim, às vezes eu me pego nessa dúvida na hora de criar e eu fico pensando, será que todo mundo faz assim? Né? Tenta levar a sua própria criação
para os filhos, né? Então, é essa a minha dificuldade que eu tenho com as minhas filhas hoje, que eu tenho 2. A outra está aqui na primeira série, tem 15 anos. Então é isso. Posso Pegar. bastante. Eu sou Tatiana, sou mãe de um adolescente de 16 e um de 11. Eu queria trazer um pouco da minha dificuldade, da nossa dificuldade de casa. Eles sempre foram muito conectados conosco, né? Comigo e com meu marido, e a minha maior dificuldade hoje é conseguir manter essa conexão, né? Com ele, principalmente com o mais velho. E eu tenho tentado abrir para ele quais são as minhas dificuldades, assim, né, para tentar colocá-lo num lugar de sensibilidade, que assim, minha mãe também não sabe tudo, né, como lidar com ele. E tenho me aberto também, tenho deixado um pouquinho a educação que eu tive de lado para tentar fazer a minha, abrindo para ele também que eu não sei tudo, que nós não sabemos tudo. E tento manter a conexão com ele com algo que ele realmente gosta. Então, assim, a gente se conecta muito através da música, muito através da leitura e de filmes. Então, às vezes, mesmo com preguiça, a gente vamos no cinema, só nós dois vamos. Temos tentado preservar muito esse tempo individual com ele, né? Não só com as coisas em família, mas promover esses encontros individuais, fazendo aquilo que ele gosta, né? Não só aquilo que a gente gosta, mas principalmente aquilo que ele gosta, que a gente sente que é onde a gente mais consegue se conectar e manter essa conexão. É isso. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Adriana, sou mãe da Marina, que ainda não é adolescente, está no 5º ano, mas, enfim, achei que já valia vir. Não, eu só pensei que eu acho só importante falar, que é até uma maneira que a gente terminou a nossa conversa aqui. Eu acho que a gente está num mundo que está mudando muito rápido, como nunca antes, assim. E eu vou falar, eu sempre gosto de trazer um pouco da minha experiência, porque eu acho que quando a gente fala da gente, sei lá, é o que eu posso falar. Mas meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos, e meu pai sempre foi um pai muito presente. E assim, acho que para a época foi um pai excelente, assim, de presença, enfim. Mas acontecia uma coisa que eu até falei aqui, que era qualquer coisa que eu ia falar sobre ele, qualquer coisa que eu não gostei, sei lá, qualquer bobagem que ele fez que eu não gostei. Ele falava assim, ai, que pai ruim você tem, assim, de não conseguir ouvir uma crítica. E eu já ficava quieta, tipo, putz, eu tenho muita sorte, porque meu pai realmente sempre foi muito paizão, assim. Então, quando eu ia criticar ele de alguma maneira, eu escutava essa e eu segurava. E conforme eu fui crescendo, um dia eu falei pra ele, né, e hoje em dia a gente tem uma conversa muito aberta, mas eu tive que falar pra ele, hoje é até uma piada, falar, nossa, que pai ruim você tem, porque a gente não conseguia escutar uma crítica, né? Então, eu acho que na época dos nossos pais, dos meus pais, você tinha que ser perfeito, você tinha que saber tudo, você tinha que ter todas as respostas. E eu acho que a gente está aqui hoje conversando e se abrindo e justamente falando, a gente não sabe. E não tem como a gente saber, justamente por isso, porque o mundo está mudando muito rápido. Então, eu acho que, seja qual for o tema, seja qual for a carta, eu acho que a resposta está sempre na conversa, em escutar o outro, porque uma coisa que a gente fala às vezes, é que a gente falou de bater, né? Bate na pessoa de uma maneira diferente. Então, você fala uma coisa para mim, eu vou escutar de uma maneira, vai falar para ela, ela vai escutar de outra. Então, é isso, a gente escutar o outro, e ter essa mente aberta, assim, que a gente não sabe tudo e que a gente está aqui para aprender, e com os nossos filhos a mesma coisa, escutar eles, as dificuldades. E também sempre falo para minha filha que eu estou aprendendo a ser mãe, que eu falo, filha, ela me pergunta, eu falo, eu não sei, cara, desculpa, você fez isso, não sei o quê. Desculpa, eu estava tentando acertar, se você não gostou, da próxima vez a gente faz diferente. E eu acho que isso dá não sei,
Não sei se é ruim, daí vocês me contam, a Marília principalmente, se é ruim você ter uma mãe que não sabe tudo, ou se é melhor... não sei, agora estou testando esse novo approach, é isso. E a gente terminou a roda falando que quando a gente escuta o outro, a gente pratica a empatia. Porque só se colocando no lugar do outro que a gente vai falar, nossa, calma, então é isso que ela queria. E a gente não entendia, né? Porque a ignorância não permite que a gente se ponha no lugar do outro, né? E a hora que você escuta, a empatia vem, a gente pratica e consegue ser melhor, talvez, né? Então é isso. Eu sou Lídia, mãe da Laura, que está no 9º ano. E, para mim, eu já tenho um filho que tem 23, já passei por isso e hoje eu fico mais tranquila, achava que tinha errado, mas eu acho que essa troca e fazer repensar, né, igual ela falou ali, a gente é uma mãe, né, tentando mudar, que eu não queria que educasse com a mesma, apesar de eu achar que meus pais me educaram, fizeram o melhor possível. É um mundo diferente, a gente tem que educar de uma forma diferente. Vir para um espaço para conversar sobre adolescente, eu sinto uma necessidade e um certo incômodo, porque a Laura tem síndrome de Down e ela é uma adolescente que tem questões diferentes. Mas eu faço questão de participar muito para poder ouvir as outras famílias e ver como são esses outros jovens que estão convivendo com ela. Porque quando ela vai para uma festa, eu sei quem vai estar lá na festa. Eu fico tranquila, porque eu sei que a Valen vai estar lá, eu sei que o B vai estar lá. Então, assim, eu sei quem são aquelas crianças e quem são aquelas famílias que estão buscando o melhor na formação desses jovens. Então, isso me dá uma certa tranquilidade. Mas ela não vai ficar dentro dessa bolha da Viva por muito tempo, né? Então, é um grande desafio educar jovens, adolescentes que querem, né, que estão vivendo essa adolescência, não têm a compreensão que os outros têm para poder ter esse diálogo, essa fala, para a gente poder ter escuta. Então, é meio que andar no escuro, né? Então, alguma luz que tenha, como um momento como esse, eu faço questão de participar, para poder, né, ver como que é essa sociedade e dar uma tranquilidade de saber que tem vários pais que estão querendo e que estão em busca desse movimento, né, e não daquele lugar que a gente vê muito na sociedade de deixar a tela criar, o mundo criar, a escola. Eu agradeço a todos que estão aqui, que a gente, né, pensou esse comitê, nós pensamos nesse momento com muito carinho, que é uma ansiedade de todos, né, a adolescência. Achei curioso quando você trouxe, né? Às vezes a gente só está vendo a nossa realidade e eu fiquei curiosa também de escutar aqui se o que eu vou trazer ressoa com vocês. Mas eu vejo como um grande desafio nosso nessa atualidade é a questão das telas mesmo, assim, e de tecnologia. A gente normalizou isso como todo mundo tem, todo mundo é necessário. E eu vejo os efeitos. Eu estava numa conversa semana passada com um cara participando de uma conversa que esse cara andava nesse meio com todos que criaram essas mídias sociais e o próprio cara que era de dentro, hoje ele saiu, e está vendo como que humaniza. A lógica não é de conexão, a lógica é de ganhar dinheiro. E a gente está pondo o tempo sagrado deles, que a gente trouxe até aqui em algum momento, antes iam para a rua. Lá eles estão super protegidos e agora aqui nas telas não. A gente tem os controles, tem tudo isso, mas eu sinto assim no meu coração muito forte que esse é um tema que nos cabe
como pais. E às vezes a gente sozinho em casa escuta, né? Não, só você não deixa. Eu ainda não deixei Instagram, não deixei. Adorei quando, numa dessas conversas que teve na Viva, o psiquiatra lá falou que Instagram equivale a cocaína e TikTok a heroína, gente. Então, quando a gente escuta isso, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Como? Porque é algo que a gente não viveu. A gente não tem essa noção do quão ruim pode ser para o sistema nervoso, emocional, psicológico, o desenvolvimento total do adolescente. Então, o que a gente faz com isso? Eu acho que é um tema que eu gostaria de ver uma roda de pais interessados, que a gente pudesse se unir, porque eu acho que cada um sozinho não vai conseguir mudar essa realidade. Isso é algo que nos cabe como um coletivo. Então, esse para mim é um grande desafio e deixo um desafio, um desabafo e um chamado para quem se interessar, para que a gente possa continuar essa conversa de o que pode emergir de solução se a gente se une. Eu sou Ana Paula, mãe do Teodoro, do 7º B. E aí você falando isso, né? É engraçado porque eu escuto em casa também. Eu sou o único que tem um dia que não é para assistir televisão. Já perdi, tá? Eu consegui até ano passado e agora já não é. E é uma coisa de, né? Tentar. Mas aí eu fiquei pensando numa coisa que aconteceu quando ele tinha 4 anos. Eu sou psiquiatra, né? E aí eu chegava em casa e ia ver as mensagens dos pacientes e que eu não tinha conseguido por estar no consultório. E aí uma vez ele estava com uma... Eu chego em casa, ele está com uma calculadora daquelas antigas, brincando assim. Eu falei, oi meu filho, que saudade de você e tal. Olha para a mamãe. Não, mãe, eu estou vendo as minhas mensagens. Toma. E aí, enfim, aí eu fiquei pensando, porque eu também, né, com essa... Uma coisa é eu ser psiquiatra, saber tudo que causa para o cérebro, blá, blá, blá. Outra coisa, ver meus pacientes, eu só trabalho com adulto, ver meus pacientes falando que estão dependentes, eles se veem indo para a cama e olhando lá o Instagram. E eu acho que essa fala dele aos 4 anos é como se fosse algo que é um começo, né, de pensar também em como a gente faz. Eu acho que a gente é muito exemplo para eles, né? Ontem o Teodoro falou assim, mãe, eu posso comer hoje vendo televisão? Aí eu virei para ele e falei assim, como assim? Né? Isso não tem essa. Mãe, ai, gente, é o argumento, né? Mãe, cerveja não faz bem, né? Aí eu... Então, mãe, você... Porque eu não sou muito de beber, né? Mas, uma vez ou outra, eu bebo. Então, você bebe uma vez e não te faz mal, né? Uma vez, assim, não tem problema. Já vem, né? Então, será que uma vez eu comer, né? Vendo na televisão, venceu, né? Venceu ali. Falei, tá certo. Aí eu acho assim, né? Eu vou escutando aqui o quanto a gente também escutar e ver qual é o argumento e conversar. Eles são inteligentes, né? Mas eu fiquei pensando, porque você falou de comunidade, que a gente vê... Eu trabalho com estilo de vida, né? Chama Medicina do Estilo de Vida. É uma área que eu estudo. E aí, uma das coisas que a gente vai vendo é que os comportamentos ficam sendo muito responsabilidade individual na nossa sociedade, quando, na verdade, é a comunidade que vai conseguir mudar. A gente sozinha é muito difícil. Comer melhor, tendo tudo que a gente tem de oferta, é ultraprocessado e por aí vai. Mas aí, dizendo, tem uma escola que eu fui visitar uma vez, e eles tinham uma semana para toda a família ficar sem nenhuma tela. Mas não era só a criança. Os pais... a escola, enfim.
E aí eu acho que pode ser uma coisa para a gente pensar em conjunto, porque aí todo mundo tinha que se virar junto para saber o que ia fazer nessa semana, né? Enfim, aí é isso. Então pega o bastão da Fábio. Gente, meu comentário é bem simples, mas assim, dentro dessa área de tecnologia, eu tenho me proposto a uma coisa também, falando nisso da escuta, a seguir também e ver coisas na internet que não são de acordo com o que eu penso. Eu acho que é uma boa dica que me deixa muito desconfortável, mas dentro desse meio em que estamos de polarização, dessa coisa muito ruim, na verdade, mas eu tenho me colocado nesse lugar de desconforto também, de não só consumir aquilo que me agrada, para ter essa escuta. Porque a gente está vivendo, essa intolerância cresce a partir do momento que a gente só vê e consome o que a gente quer e o que nos faz bem, e aí a gente só vai ficar mais do mesmo. Não é legal. Particularmente, e é até bom, porque daí você quer desligar logo. É ótimo, porque daí você já vê aquilo lá e fala, meu Deus, tchau. Mas assim, é muito bom, tem sido um exercício bem importante para a tolerância, porque também o lado de lá, né, se é que temos margens, de repente tem coisas interessantes para nos oferecer. Então, assim, eu acho legal, assim, deixar isso de referência, porque daí a gente vai consumir menos, mas vai ouvir o diferente. Oi, eu sou a Bia, sou mãe do Felipe, que está no último ano da escola, desesperada com o que ele vai fazer depois. E assim, é um pouco como a Lígia, eu sou mãe de um jovem que tem as suas dificuldades, o Felipe tem uma deficiência, então a gente fica pensando o que eu vou fazer naquele grupo, se assim, o básico vai ser falado, e eu não estou nem me encaixando nesse básico. Mas eu acho que tem duas coisas que eu aprendi com a TIP, dessa escuta ativa e a questão de você deixar o que você está ouvindo mergulhar e fazer o seu trabalho, depois a gente voltar e colocar para fora. Eu achei, a conversa que a gente teve nesse grupo foi maravilhosa, só tinha gente do 7º ano. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas o que eu estou saindo daqui feliz com as conversas e com essa intuito de que, a responsabilidade é nossa, como mães e pais, a nossa responsabilidade de melhorar a vida dos nossos filhos e essa sociedade que a gente está reclamando é nossa. E na hora que a gente vai ter, como que a gente vai fazer para isso melhorar? Puxa, não vou assistir tanto televisão ou ficar tanto no celular na frente do meu filho. Se a gente é exemplo, vai ter um momento de desconforto, isso que você falou, né? Eu quero esse mundo um pouco melhor para o meu filho, eu quero que as coisas funcionem, vai dar uns apertos. E uma das coisas que a gente tem bastante aqui na conversa com a Marília é como é que a gente chama mais pessoas para ouvirem a respeito da dificuldade que os nossos filhos com deficiência têm, se quando você põe esse assunto em pauta, ninguém vem. Né? Quando o desconforto acontece, ninguém vem. Só que num momento como esse, a gente percebe que a abertura e o espaço para a coisa acontecer é gigante. Então, uma dificuldade que, de repente, uma das filhas tem, aí a gente não tem, numa conversa como essa pode surgir ideias que ajudem a... Quem tem deficiência, não tem deficiência, quem é uma menina normal, numa família sem gente separada, olha eu colocando anormal uma pessoa com família separada. Mas, assim, a gente tem um ganho quando a gente tem esse espaço para ouvir o diferente. Né? Obrigada, Tipe, obrigada, Paula, obrigada, Marília. Eu acho muito importante esse momento de troca, né? Na hora que a gente vai ouvindo aqui, né? Eu fui puxando algumas coisas que vieram, né? O quanto que é importante a gente poder fazer essa relação de como fui educada e quem sou eu nesta educação, que momentos eu consigo fortalecer a intimidade, né? Na hora que a gente escuta, tenho momentos ali com meu filho, com a minha filha, sozinho, aonde a gente entra, porque na adolescência tem esse desafio, que é como a gente cultiva a intimidade. Não é fácil cultivar a intimidade, né? Quando eles vão crescendo. Na hora que a gente ouve a importância da comunidade, eu não vejo outro jeito agora, na forma como a gente está, de nos unir como pais e mães para pensar, né? Para discutir sobre tecnologia. Né? Então, acho que
eu agradeço imenso vocês, né? Primeiro a Viva de nos chamar pela segunda vez, né? É um privilégio poder estar aqui nesse lugar aberto de discussão. A gente viveu um trabalho lindo com o 8º ano passado, foi muito emocionante, muito potente, né? A gente viveu aqui como adultos, é lindo poder fazer isso de adultos com os adolescentes junto, é a gente abrir esse canal de diálogo. Então agradeço muito. Ele esteve muito perto com a gente fez um evento agora semana passada, ele estava lá. Obrigada pelo trabalho junto. E antes da gente finalizar, eu queria passar o bastão por todos nós, para cada um deixar aqui uma palavra, cada um poder dizer do que leva, ou do que deixa, ou do que foi esse pouco tempo da nossa relação aqui. Tá? Então eu vou começar, para mim é conexão. Abastecida. Esperançosa. Emoção. Abertura. Abertura. Acolhimento. Acho que é sabedoria. Satisfação. Ai, é tanta coisa. Troca. Agradecida. Segurança. Paciência. Dedicação. Ubuntu. Ubuntu. Eu vou na troca de novo. Diálogo. Respeito. Coletivo. Vou falar ensinamento também. Nutrição. Conversa boa que fica. Respeito. Essa é a minha palavra. Conexão. Escuta. Para mim, conforto. Conforto. Mais fica. Aprendizado. Abertura. Eu vou me permitir falar duas, tá? Por favor, quantas você quiser. Não, deslocamento é uma palavra que ficou muito forte também quando vocês falavam, o quanto a gente... esse é o nosso grande desafio, né? Deslocar do nosso lugar para entender o ponto de vista do outro, do filho, do colega, né? Família, escola, enfim, muitos deslocamentos, né? E minha outra palavra é a mesma palavra sua, é agradecimento assim, a vocês e a todos vocês que se abriram aqui e que, né, nos deram essa oportunidade de aprendizado, porque acho que o aprendizado coletivo foi a partir de uma abertura de cada um de vocês, né? Então, eu acho que o agradecimento até pela presença também de vocês estarem aqui, que eu acho que isso é muito bom, né? A gente não faria nada disso sem vocês, então, obrigada aí, tá bom? Paula, posso falar uma palavra que ninguém falou? Amor. Eu acho que... Boa. Muito bem. Mais alguma coisa? Eu queria colocar que não apareceu, mas eu queria desejar que a gente... Eu acho que tem que passar o slide lá, é isso? Passar o último. Mas eu posso falar, não tem problema. Jogar conversa. Queria desejar que a gente siga espalhando boas conversas por aí. Que a boa conversa é a ferramenta mais poderosa de conexão e inclusão. Boas conversas transformam as nossas relações em família, com amigos, grupos, comunidades. Boas conversas mudam o mundo. Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui, parabenizar-nos e fazer uma foto. Mas antes tem um aplauso para todo mundo.